A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e hoje a gente vai estudar aqui a lição de número 6 da revista da CPAD do terceiro trimestre do ano 2016. Essa lição ela traz como título a evangelização dos grupos desafiadores. Bem, a gente está tratando do tema de evangelismo, evangelização, já estamos na lição número 6. Na lição anterior, nós estudamos sobre a evangelização nas cidades, né? Como evangelizar aí, né, nos grandes centros urbanos. E nós sabemos que nesses grandes centros urbanos, nós temos vários grupos de pessoas. E grupos que o comentarista aqui chamou de desafiadores. Por quê? Porque são difíceis de tratar com eles. São grupos de drogados, né, pessoas que se drogam, né, viciados em droga, homossexuais, prostitutas, presos. Então, esses grupos de pessoas, eles também carecem da graça e nós temos que ir lá levar o evangelho para essas pessoas. Bem, antes de começar a aula, eu gostaria só de apresentar aqui o site, né, para quem ainda não conhece, o ebdenfoco.com é um site que eu criei para dar suporte a professores da escola bíblica, né, que querem aí se aperfeiçoar, querem material, conteúdo, então eu sempre faço o comentário em vídeo, slide, e eu mostro aqui os 4 Cs da educação cristã, que são as competências que um professor, né, o conhecimento que um professor da escola bíblica dominical precisa ter, conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto da aula e conhecimento de didática. Então eu coloco assunto, conteúdo aqui no site, gratuito, relacionados a esses 4 Cs. Se você clicar aqui, você será direcionado a essa página, que é a página de download do slide. Aqui você pode colocar o seu e-mail e fazer o download do slide, e aí você usa o slide na sua igreja, pode modificá-lo, fazer do jeito que você quiser. Eu não vendo os slides, eu peço uma doação, então quem puder doar alguma coisa aí, é só, né, clicar aqui e fazer uma doação. Tem um curso de PowerPoint para quem, né, fez alguma doação. Aqui tem os comentários e a página que você pode curtir. Bem, vamos voltar aqui à aula em si, né, que essa aula é uma aula um pouco extensa, né? O professor, o comentarista colocou 5 tópicos, mas são tópicos pequenos, né? Geralmente são 3, agora são 5 tópicos mais pequenos. Vai ser aí o mesmo tempo aí, né, de cerca de 50 minutos, que sempre quase toda a aula. Eu não marco não, mas sempre dá 50 minutos. É o tempo também de uma aula na escola dominical na igreja, né? O texto áureo diz o seguinte: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É o que Jesus falou, né? O João registrou lá, João 6, capítulo 6, versículo 37, que Jesus não vai lançar ninguém fora, né? Todos que se prontificam, que respondem de maneira positiva ao Evangelho, vai ser aceito no reino de Deus, independente do que essa pessoa tenha feito. Se ela prostituiu, se ela usou droga, se ela matou, se ela roubou, não interessa. Ela vai ser perdoada. Ela vai receber a punição devida? Vai, a gente vai falar disso. Mas ela vai ser perdoada e vai para o céu. Verdade prática. Falar de Cristo às prostitutas, criminosos e viciados também faz parte da missão evangelizadora da igreja. Ou seja, esse grupo não deve ser discriminado e eles também precisam ouvir o evangelho. Então nossa missão está aí, pregar para essas pessoas. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 7, do 36 ao 50. É uma passagem bem conhecida, que é aquela passagem do fariseu com uma mulher pecadora. Essa mulher, né, provavelmente uma prostituta, e todos sabiam disso, né, e o fariseu lá se escandalizou com o tratamento que Jesus deu a ela, né, aqui, né, ele fala, né, se Jesus fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, né, porque ele se considerava justo. Então essa passagem eu não vou ler, suponho que você tenha lido, eu vou pular logo para a aula, que a gente vai tratar dela mais adiante. Se você não leu, para o vídeo, leia, porque vai depender dessa leitura para nós entendermos a lição. Bem,
O que a gente vai estudar nessa lição? Porque, assim, qual é o grande desafio da igreja atual? O grande desafio, na verdade, é evangelizar, né? A igreja, ela precisa de um reavivamento nesse sentido. Todos os grandes reavivamentos, avivamentos que tiveram na igreja, desde aquele primeiro avivamento lá em Atos 2, entre outros que tiveram aí com Martinho Lutero, depois com John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Charles Spurgeon, esses grandes homens de Deus, todos esses grandes avivamentos foram marcados pelo evangelismo, né? E as pessoas estão falando hoje que a igreja hoje precisa ser reavivada. E se esse reavivamento, de acordo com alguns especialistas, está prestes a acontecer, se ele realmente acontecer, ele vai ter que ser marcado por um evangelismo forte. Senão não vai ser avivamento. E a gente vê que temos grupos desafiadores que precisam ser atingidos aí por esse evangelismo, que são as prostitutas, os homossexuais, os criminosos e os viciados. Não é fácil evangelizar para essas pessoas, mas eu acredito, né, vendo alguns testemunhos, e na internet você pesquisar, você vai ver aí, né, vídeos e sites e tudo mais, né, imagens, vou mostrar algumas aqui, que a gente vê a transformação que essas pessoas passam. Porque às vezes a gente prega para o nosso vizinho que é bonzinho, aí ele aceita Jesus e continua bonzinho, né? Tá, agora é salvo, né? Tudo bem, era bonzinho e ia para o inferno, agora é bonzinho e vai para o céu. Né? Mas era um cara que não mudou. Às vezes a mudança que aconteceu na vida dele é uma coisa mais interna, sabe? Aquela coisa mais assim, aqueles pecados que a gente não ficava sabendo. Agora, quando a gente vê uma prostituta, um homossexual, um criminoso, um viciado se convertendo, a gente vê a transformação acontecendo. A mulher era prostituta, agora ela não é mais. Né? Agora ela largou aquilo, ela se veste diferente, ela trata as pessoas diferente. Então, a gente vê aquela transformação. O cara era homossexual, agora não é mais, agora ele casou, tem filho. Então, assim, a gente vê a transformação. E é interessante isso, é muito interessante, porque mostra para as pessoas que Paulo não estava errado ao escrever que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder, transforma, sabe? Transforma. Para quem não acredita, quando vê esses testemunhos e vê realmente acontecendo, a pessoa já fica ali em cima do muro e começa a querer acreditar. Rapaz, tem algo diferente nesses crentes aí. Tem algo diferente nessa mensagem, porque realmente transforma. Então, é interessante nesse sentido. E a igreja, né, ela não pode ignorar. A igreja ela tem que ir, né, a essas pessoas. Pessoas que estão aí presos, estão lá na Cracolândia, né, usando crack. A gente vai falar do problema do crack. Né? Dizem que todos os municípios brasileiros já têm crack, né, tem esse problema. Então são 5.500 municípios e todos têm. Então na sua igreja, na sua cidade, talvez não tenha uma Cracolândia como tem lá no Rio de Janeiro, mas tem alguém usando crack. E é um problema nacional. As pessoas que estão aí nos becos, nas sarjetas, tudo precisando de ouvir a palavra de Deus e ouvir o Evangelho. Então a igreja tem que ir até essas pessoas. Nós não podemos nos fechar ali entre quatro paredes. Agora eu lembrei aqui, né, tem uma igreja evangélica, é uma igreja evangélica até séria, muito boa, mas ela, para se converter lá, a pessoa tem que ir até lá. Eu nunca vi eles evangelizando. Eu ouvi dizer que eles não podem fazer culto na rua. Eles não podem fazer e fica lá, trancado. Né? Fica lá trancado dentro das quatro paredes. O culto deles é muito bonito, é tudo muito lindo. Né? Tem uma banda de música muito bonita lá. Mas eles não podem pregar fora. E aí, como é que a igreja funciona desse jeito? Não tem como. Então a gente vê que a Assembleia de Deus ainda é uma igreja que vai para as ruas. Né? Tem um grupo aqui com violão cantando na rua. Eu tenho quase certeza que esse grupo aqui é da Assembleia de Deus. Eu não sei, peguei essa imagem aí na internet. Mas pode ser que sim. Né? A igreja a Assembleia de Deus, apesar de não estar evangelizando tanto, ainda é a que mais evangeliza. Vamos lá. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então,
o objetivo, né, de Cristo é trazer essas pessoas, que essas pessoas que estão lá nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, essas pessoas estão oprimidas, elas estão cansadas, elas não aguentam mais aquela vida. Às vezes a gente não diz, porque está lá porque quer. Não, às vezes está lá porque alguma circunstância da vida fez com que ela chegasse lá. É claro que foi uma opção, ela não vai ser perdoada por causa disso, porque foi uma circunstância difícil, mas ela está oprimida, porque ela não encontrou outra saída. Ela teve que se afundar nas drogas, ela não encontrou outra saída e teve que prostituir. Se você for lá e apresentar Jesus para ela, ela vai encontrar outra saída. Então essas pessoas que estão cansadas e oprimidas, Jesus alivia. A gente tem que acreditar nisso. Se a gente não acreditar, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? Nada, né? Então Jesus anuncia o evangelho da inclusão. A gente vai ver aqui um pouco daquela história lá da mulher, né, pecadora na casa do fariseu. Então vamos ver primeiro a reação do fariseu, que é o incluído, né? É até um pouco sarcástico, né? Esqueci a palavra aqui, mas é que ele se considera incluído, e de fato que Jesus inclui ela. Bora ver aqui, né? Primeiro, a mulher chega, derrama o unguento, né, aos pés de Jesus, começa a chorar e enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Essa atitude provavelmente não era uma atitude bem aceita, né, pela sociedade, porque essa mulher, né, talvez ela fosse ali uma prostituta, para ser considerada assim como pecadora logo de cara, Jesus estava sendo ali, né, acariciado por uma prostituta. Né, o fato dela estar nos pés de Jesus, né, só que Jesus entende de outra forma. Jesus entende aquilo como uma situação, né, de humildade, de arrependimento. Mas o que ele diz, né? Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Olha só, ele questiona Jesus. Ele questiona até a divindade de Jesus, que ele fala profeta. Ele nem reconhece Jesus como filho de Deus. Ele fala profeta. Ele poderia falar assim, se esse fosse o Messias, ele não fala isso. Ele fala, se esse fora profeta, né? Então, ele já condena ela. Ele já condena essa mulher. Ele minimiza quem é Jesus e condena. Né? Já fala que ela é uma pecadora, ou seja, você está condenada, não tem solução para você. Ele simplesmente excluiu ela, né? Ele não ofereceu, né, uma oportunidade de arrependimento a ela. Ele nem parou para pensar, será que existia a possibilidade dessa mulher se arrepender? Não, ele já foi condenando. E o que ele falou dele mesmo? Né? Ou seja, eu sou bom, sou justo e pratico boas obras. Eu faço parte do reino de Deus. Era como se ele estivesse falando isso. Essa mulher é pecadora, mas eu não sou. Se a gente olhar, é mais ou menos uma atitude da maioria dos fariseus. Né? Eu não vou colocar todos os fariseus aqui, né? A gente condena muitos fariseus, mas enfim, vou colocar aqui que a grande maioria, eles se consideravam justos diante de Deus. A gente vê aquela parábola de Jesus falando lá do fariseu e do publicano que foi orar, né, o fariseu bateu no peito, porque eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, né, eu não sou como os demais pecadores. Ou seja, ele se considerava, né, melhor do que os outros e excluía os outros, né, considerava os outros pecadores. Tá, o fariseu achava-se no direito de excluir a prostituta. E nós, será que estamos incluindo ou excluindo essas pessoas? Será que nós hoje, que lemos essa história que Lucas registrou, será que, e nós criticamos ali aquele fariseu, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será que a gente não passa por uma prostituta e ignora, né, não tem coragem de falar de Jesus? Ou acha, não é nem fato de não ter coragem. Tem gente que não tem coragem de falar, tudo bem, não tem treinamento, nunca evangelizou na rua, tudo bem, vamos lá, né? Não está certo não, mas, né, deveria correr atrás, tudo bem. Mas se a pessoa ela tem experiência de evangelizar, sabe o que falar, mas não fala por egoísmo. Porque é perdida, porque ela escolheu esse caminho, então dane-se para lá, está, né, recebendo o que deveria. Eu acho que essa não deve ser a nossa atitude. Não é de excluir, mas né, de incluir, ou seja, é de pregar o evangelho. Às vezes a gente tem vergonha de convidar uma prostituta para ir à igreja, né? O que ela vai fazer na igreja? Será que roupa ela vai vestir? Bem, não é bem assim. Se a gente não fizer isso,
né? E será que elas vão à igreja? E ela já, talvez tenha até alguma lá que queira ir na igreja, mas não vai justamente porque se sente excluída por aqueles que estão dentro da igreja. Ou seja, a gente está excluindo sem saber que está excluindo. Então, a gente tem que repensar um pouco nossa atitude, porque nós podemos estar agindo da mesma forma que aquele fariseu agiu. Bem, vamos ver aqui a reação da mulher, né? A mulher aí que foi a excluída na situação. Então, tá lá ela, né? O que ela faz, né? Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Tá, por que essa mulher fez isso? Por que ela fez isso? O que levou ela a fazer isso? O que ela ouviu acerca de Jesus? Será que ela viu Jesus operando algum milagre? Eu imagino que ela sentou lá e ouviu Jesus falar o sermão da montanha. Eu acredito que ela estava talvez no momento em que Jesus perdoou aquela que foi pega em adultério. Talvez ela estava no momento em que Jesus curou um paralítico. Talvez ela acompanhou Jesus por um tempo, a gente não sabe, a Bíblia não diz. E ela reconheceu que Jesus era, sim, de fato o Messias e que merecia, né, a adoração. Que ela em si não merecia nada, mas ele, né, que é o Cristo, merecia a adoração. Então ela derramou um unguento, não fala que tipo de unguento é esse, mas poderia ser algo caro, né? E ela beijava os pés, né? Então uma situação que uma situação de humildade, né? Ela reconheceu ele como rei, ela não reconheceu ele como um profeta, como fez o fariseu. Então a gente vai ver mais na frente um contraste entre o fariseu e a prostituta que o próprio Cristo faz. Mas essa atitude dela é uma atitude de quem já conhecia o mestre e foi lá em uma situação de arrependimento, porque ela sabia que ele tinha poder para perdoar os seus pecados. Então, nós não podemos desprezar, pois o que ao nosso redor choram envergonhados de seus pecados. Assim, às vezes, a gente ignora, mas a pessoa está chorando por dentro. A pessoa está ali envergonhada dos seus pecados, e nós desprezamos. Então, temos que ter cuidado com isso. Muita gente não vai à igreja porque se sente desprezado, sente que as pessoas olham de uma forma diferente, porque os crentes assembleianos gostam de se arrumar bem, de se vestir bem, vestem uma roupa decente, pelo menos para ir na igreja hoje em dia, né? Pelo menos para ir na igreja ainda está uma roupa decente. E algumas pessoas não têm uma situação financeira tão boa, não tem uma roupa tão bonita, talvez não tenha uma roupa tão decente. E aí quando vão à igreja com aquela roupa que tem, o povo olha e despreza. Aquela pessoa talvez está chorando por dentro, arrependida dos seus pecados, mas não tem coragem de voltar à igreja e de lá na frente aceitar Jesus, porque está todo mundo olhando para ela diferente. Então, temos que ter cuidado. Eu falo isso aqui da questão de roupa, porque eu estou inventando, não. É porque várias pessoas já me falaram isso. Várias pessoas falaram para mim, eu não vou mais na Assembleia de Deus. Eu posso ir em qualquer outra igreja evangélica, mas na Assembleia de Deus eu não vou. Eu não sei se é na minha igreja aqui, não sei se é outra igreja que eu congregava na outra cidade, não sei se é essas duas só, mas que falam, já me falaram. Isso aí é fato, já me falaram várias vezes, não foi só uma, duas vezes não, várias vezes. Que não se sente bem porque as pessoas olham diferente. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, para não desprezar essas pessoas, porque elas vão à igreja muitas vezes arrependidas dos seus pecados e voltam para casa com seus pecados sem ser perdoados por causa disso. E a reação de Jesus, Jesus ele mostra o quê? Um amor inclusivo. Ele fez ali um contraste entre o fariseu e o pecador. Se você voltar lá no versículo e ler, ele vai falar que algumas coisas comparando. O primeiro, olha só, o fariseu ele se considerava justo. A mulher reconhecia que era uma pecadora. Ele fala, se essa mulher fosse, se Jesus fosse profeta, ele não sabia quem é essa mulher, que era uma pecadora, porque seja, ele estava falando dele mesmo. Eu sou bom, eu sou justo. E a mulher, o fato dela estar lá beijando os pés de Jesus, chorando, enxugando os pés de Jesus com o cabelo, ela estava reconhecendo a sua situação de pecadora.
Então ela se considerou pecadora. O fariseu reconheceu Jesus como profeta. Ela reconheceu Jesus como rei. Ou seja, ele falou, se esse fosse profeta, ela chegou lá e se ajoelhou aos pés de Jesus e beijou os pés de Jesus. Só podia ajoelhar e beijar os pés de quem era rei naquela época. Se tu não fosse rei, ninguém ia fazer isso contigo. Então só o rei recebia alguém daquela forma. Então ela reconheceu Jesus como rei. O fariseu não lavou os pés de Jesus. Jesus falou assim, olha Simão, eu entrei na tua casa, tu não lavou os pés. Tu não lavou meus pés. Porque naquela época, eles andavam ali naquela estrada de chão, né, a poeira subia, os pés ficavam sujos. Né, e quem era o dono da casa tinha a obrigação de lavar os pés de quem estava visitando. Ele não lavou os pés de Jesus. Ela derramou lágrimas sobre os pés de Jesus. Se os pés de Jesus estavam sujos ou limpos, eu não sei, mas que ela derramou lágrimas, chorou e beijou, sim. Né? Ou seja, ela beijou os pés de Jesus. Né? Ou seja, o fariseu nem sequer beijou Jesus no rosto. Ela já beijou os pés. Olha só, outro contraste. Né? Ou seja, quando alguém chegava na casa de outra pessoa, ele tinha, naquela época, um costume, em respeito a outra pessoa, em beijar o rosto da pessoa. Ele não fez isso, ela beijou os pés. Ele não ungiu a cabeça, também era um costume da época, né? Ungir, né, a cabeça, né, os cabelos. Ela ungiu os pés de Jesus com perfume, né? Talvez aquele perfume exalou ali. Então há um contraste entre esses dois personagens, né, o fariseu e essa mulher. E Jesus conta uma parábola falando justamente, né, deles dois, porque essa mulher, como ela tinha muito mais pecados, quando ela foi perdoada, ela amou muito mais. Né? Então, não vou entrar em detalhes, senão a gente vai ficar muito tempo aqui e a lição é extensa. Mas volte lá, faça a leitura novamente, você vai ver, né, a parábola lá dos dois devedores e você vai entender o que eu estou falando aqui, né, disso. Então, assim, a mulher, né, ela foi salva. A salvação pela graça mediante a fé. O que Jesus falou? Os teus pecados te são perdoados. Depois ele disse, mais na frente, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha só, Jesus perdoou os pecados. Naquele momento, os fariseus que estavam lá na época ficaram pensando, quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Jesus vai e fala com eles, né? E, né, que ele tem poder para perdoar pecados. E ele ainda fala, a tua fé te salvou. Então a gente não deve esquecer que a salvação é pela fé. Né? Ela creu em Jesus como Salvador. Ela acreditou. Né? Ela depositou a confiança da salvação em Cristo. Então ela foi salva pela fé. Enquanto o fariseu estava confiando nas suas boas obras, ela confiou na fé. Vamos lá. Segundo tópico, o evangelho às prostitutas. Então, a gente viu aí no primeiro tópico, né, um pouco da parábola não, né, da história, que tem uma parábola no meio, mas é uma história, né, do fariseu e da pecadora, que o fariseu se considerava justo, aquela mulher era uma pecadora de fato, mas Jesus não excluiu ela, né, na verdade ele amou, ele mostrou o seu amor, perdoando os seus pecados, né, deu a salvação a ela, porque ela creu, e, né, ela passou a ser agora, né, uma pessoa salva que um dia que já está no céu, talvez, e a gente vai encontrar com ela lá. E da mesma forma que ela foi salva, outras prostitutas podem ser salvas hoje. Né? E a gente vai ver como fazer isso agora. Então, por que evangelizar as prostitutas? A resposta é bem óbvia, né? Devemos evangelizá-las porque Jesus morreu por elas também. Lá, João 3, 14 e 16, né? Porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira, seja, amou todos. Né? Então, a gente não tem que falar assim, Cristo morreu só por alguns e não morreu por outros. Não, Cristo morreu por todos. Todos, independente do que a pessoa fez. Não interessa qual foi o pecado dela. Jesus morreu por todos. É importante isso aqui. A gente não deve excluir ninguém. Né? Tanto faz a pessoa que só comete uma mentirinha de vez em quando, quanto tanto uma pessoa que prostitui. Todos os dois são pecadores, todos os dois estão condenados. E aquela pessoa que só comete a mentirinha de vez em quando, se crê em Jesus é salva. E a pessoa que prostitui, se crê em Jesus também é salva. Então Jesus morreu por todos. Exemplos bíblicos, né? A gente vê aí Raabe,
Raabe lá do Antigo Testamento, né, da cidade de Jericó, ela era uma prostituta. A Bíblia diz que ela era uma prostituta, mas ela ajudou os homens, né, os espiãos lá, e eles foram lá espiar a cidade, ver como é que era, porque o povo de Israel estava lá por tomar a cidade quando ia derrubar as muralhas, e Raabe ajudou. E eles falaram: olha, Raabe, se tu colocar uma fita vermelha na tua porta, quando a gente atacar a cidade, a gente não vai matar tua família, não. Tua família vai ser salva. E Raabe, né, acreditou. Então foi pela fé. Ela não foi por obras, foi pela fé. Então Raabe, ela começou a fazer parte do povo de Deus, ela entrou na genealogia de Jesus pela fé. Não foi por obras. Merecia? Não. Ela era uma prostituta, não merecia nada, mas ela acreditou, né? Ela acreditou nos homens, acreditou no Deus de Israel, depositou a fé dela no Deus de Israel e foi salva. Então é um exemplo, né? E a mulher na casa de Simão, que a gente acabou de falar dela, né? Também pela fé, ela acreditou em Cristo como Salvador e alcançou ali o perdão dos seus pecados, né? E foi incluída na família de Deus. Então a gente tem exemplos bíblicos aí, tem outros também, mas a gente já é suficiente para a gente saber que Jesus salva as prostitutas. Então, como, né, evangelizar as prostitutas? Quem pode, homens ou mulheres, né? Isso já é questão. Né? Assim, o comentarista diz que, assim, apesar dos homens poderem evangelizar as prostitutas, é recomendada a presença de uma equipe feminina. Então não é muito legal juntar 3 homens ali, 4 homens e evangelizar uma rua cheia de prostitutas. Geralmente elas não ficam ali sozinhas, isoladas. Fica aquela rua cheia e ali encosta aqueles homens, as pessoas vão achar que é algo diferente, né? Não, pode ser que estão lá bem vestidos, com a Bíblia na mão e tudo bem, mas enfim, é recomendado ter uma mulher no meio, um grupo de mulheres, porque até mesmo o diálogo ali talvez flui melhor. Então é uma maneira de falar. Tá, só que o que falar, né? A gente nunca deve esquecer, eu tô focando desde o começo aqui nessa lição, eu não vou deixar de falar isso. Eu vou falar o tempo todo, vocês vão perceber. A gente tem que apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo pela fé, a graça que salva. Não é pelo esforço próprio, não é pelas obras, não é porque a pessoa é boazinha, não. A gente tem que apresentar o Evangelho da graça mediante a fé ali, a pessoa tem que crer. Né? A gente tem que mostrar para a pessoa que Deus é santo, que ela feriu a lei de Deus ao pecar, ao cometer pecados, que o fato dela pecar, ela está condenada, porque ela feriu a lei santa, a lei divina, ela está condenada, mas que Cristo veio, morreu no lugar dela e pagou o preço dessa condenação. Então Cristo foi condenado no lugar dela, e que se ela crê em Cristo, é como se a morte de Cristo fosse a morte dela, e por causa disso ela é perdoada. Não porque simplesmente ela pede perdão dos pecados, ou porque, não, sei lá, qualquer outra coisa. É porque Cristo morreu. Então, o perdão dos pecados vai acontecer porque Cristo morreu e pagou o preço. E mediante a fé, ela alcança essa salvação, porque é como se a morte de Cristo fosse a morte dela. Cristo morreu no lugar dela. Então essa é a mensagem que tem que ser pregada. Não é só chegar lá e falar Jesus te ama. Não, isso aí ela já sabe. Isso aí ela conhece. Muitas delas são até desviadas. Conhece a Bíblia também. Então a gente tem que apresentar o Evangelho ali de uma forma simples, mas que mostra para a pessoa que ela é uma pecadora, mas que existe solução para o pecado, e a solução é Cristo. O Evangelho aos homossexuais. Tá, a gente vai entrar num clima, num tema um pouco delicado, porque quando a gente fala de homossexual aí, né, já tem um grupo que já diz que é preconceito, né, porque tá falando mal dos homossexuais, isso e aquilo, e blá blá blá, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que o homossexualismo é um pecado como qualquer um outro. É um pecado como qualquer outro. Não adianta. É a mesma coisa de mentir,
a mesma coisa de roubar, sabe, sexo fora do casamento, que é fornicação, adultério, né, sexo com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Então, assim, vamos assim ter um pouco de cuidado, porque na verdade o que acontece? Os homossexuais eles querem chamar a atenção e de fato estão chamando, e as pessoas estão dando muita ênfase nisso. Estão dando muita ênfase. Então tem que tratar como um pecado como qualquer um outro, né? Isso também é meu ponto de vista, né? Meu ponto de vista. Alguém pode ter um ponto de vista diferente, mas é um pecado como qualquer um outro pecado. Então a gente não tem que ter preconceito. Eu acho que isso elimina um bocado do preconceito, né? Porque se eu não posso ter amizade com um homossexual, por que eu tenho uma amizade com um amigo meu que transa com a namorada? Né? Tá pecando do mesmo jeito. Então, eu não posso excluir. Se eu for excluir um homossexual do meu círculo de amizade, eu tenho que excluir todas as pessoas que são pecadoras. Né? É um pecado como qualquer um outro. E como que eu vou ganhar um homossexual para Jesus se eu não conversar com ele, se eu não chamar ele para ir na igreja, se eu não tiver intimidade para conversar com ele? Então, assim, a gente tem que, né, com ele ou com ela, né, homossexual ou uma mulher, a gente tem que ter um cuidado para não gerar o preconceito, né, o que chama de homofobia. Né? Tem crentes aí que falam tanto dos homossexuais que gerou o quê? Já uma homofobia e, né, não tem mais moral para pregar para o homossexual. Não tem moral. Porque ele mesmo já está pecando ao fato de excluir o homossexual. Então entra naquela parte de exclusão. Vamos entrar aqui, né? Homossexuais em Corinto, né? O comentarista da lição mostra, né, que a Bíblia fala alguma coisa relacionada a isso, né? Fala muita coisa, na verdade, mas assim, em Corinto diz o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Vou parar aqui a leitura, né? É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, os efeminados, que a gente entende aqui como sendo homossexuais, eles foram lavados pelo sangue de Jesus, foram libertos, da mesma forma que os idólatras, os adúlteros, olha só, está no mesmo pacote, né? No mesmo pacote, adúltero, idólatra. Porque quem são os idólatras? Os católicos? Não. Tu tá dando prioridade ao teu trabalho, tá dando prioridade ao teu carro, tá dando prioridade a um monte de coisa aí, Deus está lá atrás na fila, tu é idólatra também. Né? Então tá aqui, ó, sodomitas, que entra também na questão dos homossexuais, ladrões, avarento, fala mal dos homossexuais, mas é avarento, né? Maldizentes. Então assim, tá todo mundo dentro do mesmo pacote. A Bíblia não trata os homossexuais como um tipo de pecado especial lá, diferente, que tem, não, é pecado como qualquer um outro, mas mesmo assim tem solução. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário e nós somos justificados, né, se crer nele. O Evangelho transforma, né? Ou seja, temos alguns testemunhos bíblicos e temos testemunhos aí que a gente vê, né? Então essa imagem aqui retrata, né, esse cara aqui, né, drag queen, sei lá, como é que fala. Olha só como é que ele se converteu, como é que ele está agora. Então, você fizer uma pesquisa na internet, rapidinho você vai achar várias fotos de antes e depois. E a gente vai ver aí, você pode conhecer pessoalmente, talvez alguém foi na sua igreja. Então acontece, né, da pessoa que é um homossexual e pervertido isso e aquilo, e ela ouviu o evangelho, crê no evangelho e ser transformada. Da mesma forma que alguém que é adúltero ouviu o evangelho, crê no evangelho e deixar de trair a esposa. Né? Alguém que comete fornicação, deixa a fornicação. Alguém que comete mentira, deixa a mentira. Porque tem que ter transformação, tem que ter mudança de vida. Como evangelizar os homossexuais? O homossexualismo é um pecado como qualquer outro, como eu tenho falado. Então, nunca devemos tratar com preconceito. São carentes da graça de Deus. Ou seja, nós temos que entender que eles são pecadores como qualquer um outro e simplesmente apresentar o evangelho como apresenta para qualquer um. Sabe, eu acho que não tem um evangelho especial para os homossexuais. Do meu ponto de vista, não existe isso. Eu vou pregar um evangelho especialmente aqui, um evangelho diferente, porque ele é uma... Não.
olha, Jesus veio, morreu para perdoar os teus pecados e te libertar. Né? E não fique pensando que o único pecado que ele comete seja o pecado do homossexualismo. Né? Não. A pessoa ela é homossexual, mas ela mente também, ela pode ela falar mal da vida dos outros, ela compra fiado e não paga, ela tem um monte de pecado. Né? Fala, sei lá, não vou citar aqui não, mas tem um monte de pecado que ela comete aí. Né? O fato de, né, ou seja, quando a pessoa ela não glorifica a Deus nas suas atitudes, ela está pecando. Então, por isso que a Bíblia diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia, né? Ou seja, é como se fosse, o pecado é como se fosse uma lepra, né? A pessoa vai lá, toma um banho, limpa tudo e coloca uma roupa bem limpinha por cima, né? Veste aquela roupa bem limpinha. Essa roupa limpa é como se fosse as boas obras. Só que aí, de repente, aquela lepra começa a sujar a roupa, começa a manchar de novo. Né? Ou seja, é boa obra? É, mas o pecado está lá, manchando. Por quê? Porque essa boa obra não está glorificando a Deus. Então, também é algo pecaminoso. Então, o pecador, o ímpio, tudo que ele faz é pecaminoso. Tudo que ele faz é que ele não faz para a glória de Deus. Então, a gente não pode tratar os homossexuais como se o homossexualismo fosse o único pecado que ela cometesse. Não. Tem vários pecados e a vida dela vai ser transformada por completo. Não adianta só o homossexual crer em Jesus, deixar só o homossexualismo e continuar cometendo os outros pecados. Não, tem que mudar tudo, 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 tudo. Né? Então faz parte, né, Jesus ele veio para libertar do pecado por completo. Então a gente não tem que focar só numa coisa. Né? Eu vejo aí alguns pregadores que focam muito nisso, focam no homossexualismo e acaba causando aí, né, uma rixa entre homossexuais e evangélicos e aquela coisa toda. Né? Então, vamos esquecer um pouco só o lado do homossexualismo e entender que é um pecado como qualquer um outro que a pessoa precisa de transformação. O caminho a ser seguido pelo pecador. Então, qualquer pecador tem que seguir esse caminho. Ele tem que ouvir o evangelho, depois ele tem que crer no evangelho pela fé, né? Arrepender dos seus pecados, porque a verdadeira fé vem acompanhada de arrependimento, abandonar os pecados, porque não adianta só arrepender e não abandonar, ou seja, arrependimento sem abandono é remorso, ou seja, você tem que abandonar, viver uma vida de santidade e pregar o evangelho a outras pessoas. Isso vale para todos, homossexual ou não. A gente vê aqui, né, que o, o evangelho ele é o mesmo para qualquer um, para prostituta, para homossexual, para o teu vizinho que é uma pessoa super boa, para o teu irmão que ainda não aceitou Jesus, para o teu pai, para a tua mãe, não interessa, para o teu avô. O caminho é o mesmo. Tem que ouvir, né? Entender que é um pecador, crer, arrepender dos pecados, abandonar, viver uma vida de santidade e falar, agora que eu sou salvo, eu vou levar essa salvação para outras pessoas. Continuando, o evangelho aos criminosos. Então vamos lá. A capelania de Paulo e Silas. Só antes de falar um pouco aqui dos crimes de Paulo e Silas, né, voltando aqui, sobre os criminosos em si. Né, a gente vê assim, porque aquela pessoa que matou e estuprou e fez isso e fez aquilo, essa pessoa tem que ir para o inferno. Tá, se ela tem que ir, você também tem que ir. Porque diante de Deus é tudo pecado. É tudo pecado. Né? Então, o que vai diferenciar aí eu vou contar uma historinha, né? Rapidinho aqui. Tu pega uma pedra grande e joga no rio. E depois tu pega uma pedra pequena e joga no rio. A grande e a pequena. As duas vão para o fundo. Vão, né, afundar, vão chegar lá no fundo do rio. Mas me diga uma coisa, qual a diferença entre a pedra grande e a pedra pequena? Simplesmente o barulho, a quantidade de água que vai espirrar. Então, tanto faz a pessoa estuprar e matar, ou ela cometer uma mentira. Os dois é pecado. A diferença é o barulho que ela vai fazer na sociedade. Porque se você conta uma mentira, talvez só você sabe, e Deus que está vendo. E se a pessoa vai lá e comete um crime hediondo, sai na mídia, todo mundo está vendo.
Mas todos os dois pecaram. Todos os dois pecaram. Né? O barulho que o pecado fez na sociedade é que é diferente. Então não tem pecadinho e nem pecadão. É tudo pecado. Se os dois forem para o inferno, o que vai acontecer lá? A Bíblia dá a entender em algumas passagens que o sofrimento de alguns será maior do que de outros. Né? Vai ter níveis de sofrimento também de acordo com o que foi cometido como pecado. Mas os dois vão estar no inferno. Então, sofrer muito, sofrer pouco no inferno, para mim não tem diferença. Eu não quero ir para lá. Então, não interessa. Os dois pecaram, os dois carecem da glória de Deus, da graça de Deus, né? São carentes da graça de Deus. E se ouvir o evangelho e crer, serão salvos. Então não interessa qual crime a pessoa cometeu. Ela pode ser alcançada pelo evangelho, se arrepender, abandonar e ir para o céu. Né? Então a gente tem que entender isso. Às vezes a pessoa que foi lá e te roubou, fez alguma coisa contra você, futuramente tu vai estar lá no céu com ela. Né? Se tu ficar aí com ódio no coração, porque eu odeio essa pessoa que me roubou e fez isso e fez aquilo comigo, e eu não quero saber dela, se ela se converter e arrepender e deixar o pecado, ela vai para o céu e tu fica. Por quê? Porque ela, né, arrependeu do que ela fez, ela pode pagar pelo crime. Né? Ela vai pagar pelo crime, vai ser presa e tal, mas ela vai para o céu. Né? E tu vai ficar, porque tu tá com ódio, se tu não quer ver ele de jeito nenhum, como é que tu vai ver ele lá no céu? Então a gente tem que entender isso, que o evangelho é para todos, independente do que a pessoa tenha cometido. Então a capelania de Paulo e Silas. A gente vê que Paulo e Silas, né, eles estavam, né, presos. Bem, lá na prisão, né, eles pregaram para os presos, né, cantaram, fizeram a obra de Deus lá. Eles estando presos lá, correntados. E essa palavra capelães, né, capelão, o que é um capelão? Eu fui pesquisar aí, porque até eu fiquei na dúvida, né? Eu já vi falar muito, mas o que é um capelão, né? É um ministro religioso autorizado a prestar assistência e a realizar cultos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações ou corporações, e que geralmente é oficiado por um padre ou pastor. Só que isso aqui é o seguinte, é alguém oficialmente para isso. O exército brasileiro faz concurso para ser capelão, ou seja, para ter lá dentro uma pessoa para realizar atividades, né, de evangelização, de pregar lá no exército, a aeronáutica, a marinha, né, eu não sei, eu acho que a polícia também tem, o corpo de bombeiro deve ter também, eu não pesquisei, não fui a fundo não, mas deve ter, porque eles fazem concurso, fazem prova, né, e tem que ter, eu dei uma pesquisada, tem que ter curso de teologia, né, tem que ter experiência, tem que ter, parece que entre 30 e 40 anos de idade para fazer esse concurso. Então, assim, é uma profissão, é um profissional de carreira. Né? Ele está no exército, na marinha, na aeronáutica, autorizado a realizar cerimônias religiosas lá dentro, evangelizar e tudo mais. E a gente vê aqui Paulo e Silas exercendo essa atividade, né, de capelães aqui. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, né, oravam e cantavam hinos a Deus e outros presos os escutavam. Então eles estavam evangelizando os outros presos. Então a gente conhece a história, a cadeia tremeu, todo mundo foi solto, né? E o carcereiro ia se matar. E eles falaram, não faça isso. Né? E ele falou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele falou, não, já que fugiu todo mundo, eu vou morrer, eu vou ser morto. Ele falou, não, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então até o carcereiro aí se converteu. Então a gente vê que, né, tudo que... O que Paulo e Silas falou para ele? Só crê. Crê em Jesus. Pronto, acabou. Tu crê, teus pecados são perdoados. Ele não falou, seja bonzinho, faça isso, faça aquilo. Não, creia. Pronto, acabou. Não tem mais nada. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, né, e depois eles foram lá e pregaram, né, para a família dele, e foi uma benção. Provavelmente outros presos se converteram, né? O objetivo de Lucas ao escrever essa narrativa não era, né, contar os detalhes, né, mas ele pegou o que era mais importante, a conversão aí desse carcereiro. A capelania da igreja atual, né? No país, né, como o Brasil, há um vasto campo no âmbito da capelania carcerária. Então eu coloquei esses dados aqui. Temos 622.202 presos, 46% é por roubo e furto,
28% por tráfico de drogas e 13% em crime contra a pessoa, que é assassinato, estupro. Então, a gente vê aqui que tem muito preso. É a quarta maior população de presos do mundo. Né? O Brasil tem cerca de 250 milhões de habitantes. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Tem 4 vezes mais a população do Brasil. E o número de presos lá é menor do que no Brasil. Então a gente vê assim que é muita gente presa. Muita. Sem falar que tem 250 mil esperando ser julgadas. Ou seja, se essas pessoas julgadas forem condenadas, a população de presos vai subir para mais de 800 mil presos. Daqui a pouco o Brasil está com 1 milhão de presos. E essa foto aqui registra um pouco a situação que a gente tem nos nossos presídios, na situação precária. A pessoa entra lá, a cadeia no Brasil era como se fosse uma graduação em crime mais avançado. Né? Eles entram lá como sendo ladrões de celular e saem de lá, né, ladrão de carro, aprende tanta coisa errada lá dentro, né, e aí onde entra o trabalho da igreja de evangelizar os presos. Então, os presos, né, o que é que nós estamos fazendo por esses pecadores? Eles precisam da mesma, né, da graça de Deus, da mesma maneira que eu também preciso, que você também precisa. Nós precisamos da graça de Deus, né, porque somos pecadores também. A diferença é que o nosso pecado, né, não ofendeu, talvez, assim, outra pessoa ou prejudicou a sociedade de alguma forma. Porque o nosso pecado, ele afetou Deus, né? Um pecadinho que eu cometi ali, aqui e acolá, afetou Deus, né? A santidade de Deus. Mas não necessariamente foi algo que ofendeu a sociedade. Já esses presos, eles cometeram um pecado que ofendeu Deus, mas ofendeu a sociedade. Eles estão pagando, né, aqui por algo que eles fizeram contra a sociedade, não contra Deus. O que eles fizeram contra Deus, o pecado deles, vai ser pago no inferno. Infelizmente, aí entra a igreja para evangelizar e não deixar eles irem para o inferno, para que eles possam crer no evangelho. E se ele crer no evangelho, ele vai ser solto? Não, vai continuar preso, ele vai continuar pagando a pena dele. E só quando ele morrer, ele vai para o céu, ele vai ser salvo. Né? Ou seja, diante da sociedade ele tem uma dívida. E como é que ele paga a dívida diante da sociedade? Na cadeia. E diante de Deus, como que ele pagaria a dívida diante de Deus? Crendo em Cristo, porque Cristo paga a dívida dele. Então a gente tem que levar o evangelho para que essas pessoas vejam essa saída, né? Vejam uma vida diferente, uma vida transformada. Da mesma forma que Cristo transforma a prostituta, que transforma um homossexual, ele pode transformar também um preso, né? Alguém que cometeu todo tipo de atrocidade. O evangelho aos viciados. Então a gente vai entrar aqui agora na questão das drogas. Né? Bem, viciados libertos. A gente vê aqui que aquela mesma passagem de Coríntios, né, que eu parei aqui, né, efeminados, ó, e nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os ladrões, né, ou seja, está lá incluído nos criminosos, nem os avarentos, nem os bêbados, ou seja, está relacionado aqui ao uso de drogas. Né? A bebida é um tipo de droga. Ou seja, é o que alguns têm sido, mais haver sido lavados, mais haver sido santificados, mais haver sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Ou seja, você creu no Evangelho, então você já foi lavado, justificado, está, né, limpo dos seus pecados, independente do que você tem feito. Se você era um bêbado, um drogado, também Jesus liberta. Então a gente vê que Jesus morreu por essas pessoas. Né? A gente vê que a situação é crítica, a situação da droga ela é crítica. A gente não... Às vezes eu me pergunto por que as pessoas se metem nisso, né? Se é fraqueza, é problema, eu não entendo. Não entendo, porque é uma coisa assim que não traz benefício. Né? E a gente vê os exemplos. Né? Então só Jesus pode libertar das drogas. É muito controverso isso, algumas pessoas dizem que pode ser feito tratamento, isso e aquilo. Mas tem umas drogas que são tão pesadas que eu acho que não existe tratamento. Não existe. Né? O crack é uma delas. Eu acho que não sei se existe um tratamento que cura a pessoa do crack. Eu só ouvi falar até hoje de pessoas que foram libertas das drogas por meio de Cristo. Né?
Aqui na minha cidade não tem tanto, né? Não vejo falar tanto. Mas quando eu morava em São Paulo, né, em São José dos Campos, a, o pastor já tinha usado droga, o presbítero, o diácono, todo mundo já tinha sido do mundo da droga. Uns já tinham sido presos, mas estavam lá fazendo a obra de Deus, crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pregando o evangelho, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque alguém pregou para eles, eles ouviram e creram e foram libertos. Foram libertos. Então a gente tem que crer que Jesus liberta das drogas também. A gente não pode, né, confiar só lá no centro de recuperação. A gente tem que ver que a libertação só vem por completo por meio de Cristo. Então, como evangelizar os viciados? Ah, não é fácil, né? Não é fácil. Que a questão da Cracolândia, né? É um lugar, né, onde as pessoas usam crack. Eu fico vendo como que isso acontece, né? A epidemia de crack atinge 2 milhões e coloca o Brasil no topo do ranking de consumo da droga. Ou seja, do mundo inteiro. Né? O Brasil é o que mais consome essa droga. O usuário fica dependente com facilidade por velocidade com que a substância chega ao cérebro. Né? Dizem que uma vez que a pessoa usa já é suficiente para ela se tornar uma dependente dessa droga. Então a situação é uma situação de calamidade. Essa droga é cara, não é barata, é muito cara. Como que essas pessoas aqui, elas conseguem dinheiro para comprar essa droga cara? É, eu fico vendo, né, essa situação aqui, dá tristeza. Elas vão roubar. Elas vão roubar. Essas pessoas aqui não têm mais casa. Talvez eram pessoas de bem, pessoas de família. Talvez alguns eram crentes, mas se envolveram no mundo das drogas. Elas têm que roubar para conseguir dinheiro para comprar. Então é muito dinheiro e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. O traficante não usa. Às vezes eu chego a pensar que tem políticos no meio disso, porque não tem condição, sabe? Não tem condição. A gente vê as pessoas na rua usando droga, a polícia não vai lá, ninguém faz nada. Não, sabe? A droga ela já se tornou um problema social, um problema de saúde, um problema espiritual. Então, assim, ninguém tá fazendo nada. A gente não vê ninguém fazendo nada, sabe? Eu não entendo muito de droga, não, mas um tempo atrás me falaram que 1 quilo de maconha era 18 mil reais, parece. Uma coisa assim. Né? E é que a maconha é a mais barata. Então é muito dinheiro envolvido aqui. Muito dinheiro mesmo. Então tem alguém ganhando com isso, tem alguém lucrando com isso, e talvez alguém que está ganhando está facilitando. Facilitando a entrada, a distribuição e o fato de não fazer nada para essas pessoas. Se não tivesse usuário, não tinha ninguém ganhando dinheiro. Mas infelizmente é assim. E nós que somos crentes, eu acho que nós temos, né, eu acho não, eu tenho certeza absoluta que nós temos a obrigação de ir atrás dessas pessoas. Nós temos a obrigação de criar centros de recuperação, de construir. A igreja tem que construir um centro de recuperação, tem que manter um centro de recuperação, tem que ir atrás dessas pessoas, porque não é fácil, não é só chegar lá, colocar a mão na cabeça, orar e acabou. Não. Isso aqui eles têm que passar por um tempo lá recrutado. No Brasil tem muitos centros de recuperação, e esses centros de recuperação são abertos a qualquer religião, né? E eles entendem que qualquer religião serve, não. É só a religião verdadeira, que é Cristo. Só Cristo pode libertar. Então a gente tem a obrigação de ir lá. Eu não sei, eu acho que a igreja tinha que fazer alguma coisa a mais. Tinha que fazer uma coisa a mais. Né? A gente recebe muitas críticas mesmo de alguns pastores que pensam em dinheiro, e a 2 quadras da sua igreja tem uma Cracolândia, eles não fazem nada por isso. Então, a gente tem que repensar também um pouco das nossas atitudes. Já que lá de cima os políticos não se preocupam em fazer algum programa para evitar isso, né? Então nós que somos salvos temos aí que fazer alguma coisa. Então, levar o evangelho a essas pessoas para que elas sejam libertas do crack, da maconha, de, sei lá, qualquer outra droga que elas estiverem usando. Né? Só tocar no assunto, né, que eu vejo falar aí da liberação da maconha, a pessoa fala que tem que liberar a maconha porque a maconha é menos prejudicial do que o álcool, né? O álcool é liberado e a maconha não é e tal. Só que assim, tudo bem, né?
é menos prejudicial, não é uma droga tão viciante, e tem gente que usa assim e para quando quer, eu já ouvi falar, né? Tudo bem, não é lá essas coisas, mas ela é a porta de entrada para outras drogas. Ninguém, assim, poucas pessoas começam usando crack de cara, poucas. A grande maioria que está bem aqui começou com cigarrinho de maconha. Não, cigarrinho aqui não tem problema não, a maconha é menos prejudicial do que o álcool. Aí tá um cigarrinho de maconha, de repente vai para cocaína, de repente vai para o crack. Ou seja, ela vai evoluindo. Então, eu sou contra a liberação da maconha justamente por causa disso. Porque ela é a porta de entrada. Poderia liberar, tá, libera aí, usa quem quiser, vai da consciência de cada um. Porque liberando ou não, né, o povo vai usar. Liberando ou não, o povo vai usar. Só que vai facilitar, né, porque é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas, como o crack. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Para alcançá-los, exige-se uma equipe evangelística especializada e assistida por profissionais competentes. É importante, né, só explicando esse parágrafo aqui, que eu tirei da revista, é importante que essa equipe de evangelismo seja uma equipe profissional. Aqui entra um negócio assim mais delicado, bem mais delicado. É importante, sei lá, ter um psicólogo, né, ter alguém bem treinado, alguém que tem experiência com pessoas drogadas, e também ter cuidado, porque eles são violentos muitas vezes, né? Você pode ser roubado, você ir evangelizar numa área que tem pessoas que usam drogas, né? Não adianta, porque eu estou com a Bíblia na mão aqui, eles vão me respeitar. Calma, não é bem assim. Pode ter uns lá que não tem consciência mesmo e vai lá e né, aquele vício tá, é maior do que os sentimentos dela, e ela pode, né, te agredir porque quer te roubar alguma coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aqui não é para qualquer um, né? Ah, vou evangelizar ali. Não, não, calma. Algumas situações de evangelismo tem que ter um profissional, alguém que é competente para evangelizar aquele grupo específico, né? Esse grupo aqui de viciados é um grupo que a gente tem que ter cuidado nesse sentido. Bem, né, a gente chegou aqui ao final da aula. Conclusão diz o seguinte, né, que há outros grupos desafiadores que não foram mencionados, mas requer, né, gestão a requerer igual assistência. Busque conhecer as reais carências de sua cidade. Então, assim, é importante a questão da cidade, porque essa revista ela é uma revista que circula o Brasil inteiro. Então, algumas cidades não têm problemas com drogas, né? Algumas cidades não tem aquelas prostitutas na rua, mas tem outros problemas, tem outros grupos, né? Às vezes cidade tem gangues, por exemplo, né? Tem cidade que tem muita gangue. Então, né, já é um grupo desafiador. Como evangelizar as gangues? Aí eu recomendo o livro do David Wilkerson, A Cruz e o Punhal. Ele fala, né, de drogas, de gangues, quando ele evangelizou em Nova York, na década de 50, parece, 60, não sei. É bem um tempo atrás mesmo. E ele, né, ganhou lá o convertido lá mais cruel que tinha, era o Nick Cruz, né, que escreveu um livro também, Corre, Nick, Corre. Eu até recomendo você que está me ouvindo pesquisar no Google. David Wilkerson, A Cruz e o Punhal, e Nick Cruz. Ouçam a mensagem do Nick Cruz, que você vai ver a transformação que Deus fez na vida dele por causa da pregação de David Wilkerson. Então, assim, vamos lá, né? O momento atual exige uma ação prioritária e urgente da Igreja de Cristo. Nenhum segmento social pode ficar de fora de nossa ação evangelística. Ou seja, temos que evangelizar todas as classes sociais, todo segmento, todo grupo de pessoas. Não tem um grupo melhor do que o outro, todos precisam, todos carecem da graça de Deus. Bem, a gente fica por aqui, né? Os livros que eu sempre recomendo, né? O Desafio da Evangelização, que é do comentarista, né? O livro de apoio. É bem melhor do que a revista, ele tem mais conteúdo. Gosto mais dele, né, do que da revista. Esse livro, Esforça-te para Ganhar Almas, que eu estou lendo também. John Stott, né, Nosso Silêncio Culpado. Eu já li esse livro um tempo atrás, é muito bom. Missões na Era do Espírito Santo, também é um livro que fala de evangelismo e a gente tem que usar como base. Fique aí por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, né? Acesse o ebdenfoco.com e lá você vai ter um conteúdo exclusivo para professores e alunos também que queiram crescer na graça e no conhecimento. Eu fico por aqui, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a você que me ouviu, né? E
Até semana que vem, né, com mais uma aula.